Capítulo 26. Shu Feng é a pessoa atroz. Droga, o que aconteceu? Os dois tapas de Sumei foram extremamente claros. Ela não apenas deixou os irmãos Tigre e Dragão confusos, ela surpreendeu até mesmo a multidão que observava. Sumei não estava tentando pegar Shu Feng? Os irmãos não estavam tentando ajudá-la. Com essa situação, por que Sumei bateria neles? Até pareceu que ela se importava com Shu Feng e isso confundiu a cabeça de todos. O que vocês estão olhando? O que há aqui para se olhar? Se vocês continuarem olhando, eu irei arrancar seus olhos. Justo naquele momento, Sumei repentinamente se virou. A doçura de seu lindo rosto não existia mais e seu par de olhos dispararam dois raios frios, assustando completamente a multidão. Ei, você está bem? Depois de aterrorizar a multidão, Sumei caminhou até Shu Feng. Eu estou bem, isso não foi nada. Shu Feng se levantou e usou seus dedos para limpar o sangue em seus lábios. Uma pequena mordida também apareceu. Seu idiota. Naquele instante, Sumei entendeu. Ele não estava cuspindo o sangue dos ataques, aquilo foi apenas atuação para seu próprio divertimento. E aquela atuação tinha sido tão real que até ela havia sido enganada. Naquele momento, Sumei realmente queria pular e arranhar o rosto de Shu Feng até que ficasse cheio de feridas, mas ela ainda queria arrastá-lo para sua aliança, então teve que suportar aquilo. Ela se virou, olhou para os irmãos e então disse, me sigam. Depois daquilo, ela andou rapidamente para fora da multidão que os cercavam. Naquele momento, os irmãos Tigre e Dragão estavam cheios de raiva. Não importa o que digam, eles eram pessoas famosas na corte interna, e depois do tapa de Sumei na frente da multidão, eles tinham perdido todo o respeito. Mas por causa do status de Sumei, eles não se atreviam a fazer nada contra ela. Suas forças também estavam bem distantes. Então no fim, eles podiam apenas reclamar e seguir obedientemente. Depois de chegarem em um lugar vazio onde não havia pessoas, Sumei suspirou e disse com um rosto arrependido, me desculpem por isso, é que Shu Feng tem coisas em que é especial. Eu também acabei de descobrir isso, então nós não podemos ofendê-lo. Sumei queria dizer aos irmãos que Shu Feng tinha o poder espiritual e que era quase certo que ele cultivava técnicas misteriosas, mas depois de considerar que esses eram os segredos de Shu Feng, ela não disse toda a verdade. Ouvindo as palavras de Sumei, os irmãos pensaram a mesma coisa. Como ele tinha conseguido se sobressair e deixar uma boa impressão? Depois que Sumei e os dois irmãos saíram, Shu Feng estava bastante entediado. Então, ele pegou suas coisas e sumiu no meio da multidão. Ele não queria atrair nenhum problema desnecessário. Shu Wei, aquele era. Bem naquele momento, 10 pessoas caminharam para fora da multidão. Eram Shu Wei, Shu Zhen e os outros. 2 de suas bolsas estavam cheias e poderia ser dito que eles conseguiram uma bela colheita, mas aquelas eram apenas medicinas espirituais de baixa qualidade. Eles também viram que a cena de Shu Feng sendo convidado pela Aliança Lada não tinha sido apenas coincidência, e realmente havia uma relação inexplicável entre eles. Você também ouviu que no exame desse ano para a corte interna, havia uma pessoa que matou 40 bestas atrozes sozinho, certo? Depois de pensar um pouco, Shu Wei abriu sua boca. É claro que ouvimos isso. Aquele cara realmente era forte, e ele é uma figura que todos discutem na corte interna. Mas ele se escondeu tão bem que ninguém sabe quem ele é. Não havia fim para os elogios quando qualquer um mencionava aquela pessoa. Então se a Aliança Lada estivesse escolhendo um novo membro entre os discípulos desse ano, quem você acha que seria o alvo do convite? Shu Wei perguntou. É claro que seria aquela pessoa. A multidão teve o mesmo pensamento. Shu Wei, você quer dizer? De repente, uma pessoa reagiu àquelas palavras. Depois de tudo, até hoje, o único discípulo que a Aliança Lada tinha convidado era Shu Feng. Mas para ligar o Shu Feng que eles conheciam com aquela pessoa atroz que funcionava mais como um ídolo, era quase impossível. Então foi por isso que houve pessoas que rejeitaram aquela ideia, impossível. Como Shu Feng poderia ser aquela pessoa? Você realmente conhece Shu Feng? Desde que ele entrou na escola Dragão Azul, você apenas o provocava, já que ele não podia entrar na corte interna. Mas quem realmente conhece a sua verdadeira força? Nós. Com as palavras de Shu Wei, todos ficaram mudos e não podiam dizer mais nada,
já que suas palavras eram verdade. Desde quando eles eram crianças, eles desdenhavam de Shu Feng e sentiam que ele não era parte da família Shu. Mesmo que ele tivesse o título de membro, eles o viam como lixo. Além de humilhar Shu Feng e o degradar, ninguém o conhecia de verdade. Eu concordo com as palavras de Shu Wei. Justo naquele momento, o quieto Shu Zhen finalmente disse: nós todos subestimamos Shu Feng, e por causa disso, meu irmão Shu Xin pagou o preço. Eu espero que vocês não ofendam Shu Feng ou certamente irão se arrependerem. Depois de dizer aquilo, Shu Zhen foi o primeiro a sair. Shu Wei e os outros também se afundaram em pensamentos, pois eles sabiam a razão pela qual Shu Xin não tinha participado da caçada pelas medicinas espirituais. Shu Feng. Uma voz familiar veio, e era Shu Yui que estava olhando para ele de um lugar próximo. O grupo de Shu Yui tinha 11 pessoas, e além de Shu Yui e outros 2 membros da família Shu, o restante eram pessoas que tinham se juntado à aliança Shu de último momento. Essas pessoas foram bastante educadas com Shu Feng, então a impressão deles não era má. Desde que ele os tenha visto, naturalmente, ele iria cumprimentá-los. Oh! A colheita de Shu Feng não foi ruim, você atualmente tem 2 bolsas cheias. Sim, é impressionante que apenas uma pessoa tenha conseguido mais que todos nós. Nós não sabíamos quais ervas eram as medicinas espirituais, então por precaução nós temos algumas ervas normais aqui, haha. Quando Shu Feng chegou perto, os outros 2 membros da família Shu estavam falando sarcasticamente da bolsa de Shu Feng. Eles não acreditavam que Shu Feng fosse capaz de pegar mais que os 11 sozinho. Vendo aquilo, Shu Yui queria xingá-los, mas sem mesmo deixar que começasse a falar, Shu Feng disse primeiro: Shu Yui, você está quase avançando para os 5 graus nível do domínio espiritual, certo? Pegue essas ervas como um sinal de respeito de seu irmão mais novo. Depois de Shu Feng dizer aquilo, ele colocou a mão dentro de sua bolsa, e quando sua mão saiu, um monte de medicinas espirituais também saíram, então ele encheu os braços de Shu Yui com elas. Shu Yui, eu tenho algumas coisas para fazer e irei partir primeiro. Shu Yui estava pasma pelos movimentos repentinos de Shu Feng. Quando ela retornou aos seus sentidos, Shu Feng já estava longe. Ela podia apenas ver que as pessoas em sua volta estavam olhando para seus braços com os olhos cheios de admiração. Ela olhou para baixo, e instantaneamente, Shu Yui ficou estupefata. Em seus braços, haviam 13 medicinas espirituais vermelhas. Essas não eram as ervas espirituais da terra de baixa qualidade. Elas eram ervas espirituais do céu de qualidade média. Ninguém conseguia permanecer calmo quando pensavam nas bolsas de Shu Feng que possivelmente estavam cheias dessas ervas espirituais do céu. E claro, se eles soubessem que a outra bolsa de Shu Feng estava cheia de ervas espirituais santa, muitas pessoas teriam o pensamento de querer morrer.